Segundo Samuel 20, de 4 a 13. Esse Amasa no meio do caminho. Porém, versículo 5 do nosso texto, Amasa demorou-se além do tempo. Qual era o tempo? Davi fala lá no versículo 4, convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia. E Amasa não cumpriu com a responsabilidade, não tomou em conta o tempo dado pelo rei Davi. Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo para os propósitos de Deus. E ele começa lá a dizer que há tempo de nascer, tempo de morrer, e lá para o final ele passa a dizer tempo de paz e tempo de guerra. Então Amasa estava num tempo de guerra e ele falhou. Isso é um desafio para as nossas vidas cristãs, irmãos. O Senhor nos deixou a responsabilidade de ir e pregar o Evangelho, de viver de forma santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. E nós devemos aproveitar o tempo que Deus nos dá para servi-lo, para fazer a vontade de Deus. Quando? Hoje. Nós não podemos negligenciar. Versículos 4 e 5 do nosso tempo. Demorou-se além do tempo. Ele não obedeceu aquilo que o rei deu como palavra. Nós precisamos, irmãos, estar atentos à palavra do Senhor, obedecer para não sermos relapso como foi Amasa, ficar no meio do caminho. Segundo Samuel 19, 13, a Amasa direis, porventura não é o meu osso e a minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Então a confiança desse Davi, que ele depositou também no homem de guerra Amasa, era muito grande, porque ele trocou a Joabe, rebelou, e naquela época quem se rebelava contra o rei precisava ser morto. O que estava fazendo Davi mandando Amasa perseguir quem? Mandando perseguir aquele que havia se rebelado contra ele. Estava em perseguição de Seba. Então era assim que funcionava naquela época, mas Joabe extrapolou os seus limites. E basta ver aqui, irmãos, que Amasa, ele foi morto por Joabe, conforme diz lá o versículos 12 e 13, e Joabe, ele era primo de Amasa. Por quê? Porque a mãe de Joabe e a mãe de Amasa eram irmãs de Davi. Então Davi era tio de ambos, e ele fez o que fez com Amasa. Matou para quê? Para assumir o posto que o rei havia retirado dele, em razão desse Amasa não cumprir o propósito que Deus havia dado a ele. Então, a tarefa dada a Amasa era de grande importância, de perseguir aquele que se rebelara contra o rei, porque seria pior do que Absalão já tinha feito. Então foi logo que Absalão foi morto, já se levantou um outro, não temos parte contigo. E ele era da tribo de Benjamim, e Benjamim não comungava com a tribo de Judá. Por quê? Porque era oriundo do rei Davi dali. E o rei Davi foi sucedido por, mesmo que não tenha sido Davi que terminou com a vida de Saul, ele foi sucessor no lugar. E toda a descendência passou a ser da família, não de Saul, mas da família de Davi, porque Judá era da onde viria o Salvador. Então Deus tem os seus propósitos, ele usa pessoas, mas nós não podemos falhar com o tempo que Deus nos dá para servi-lo. A tarefa era importante, mas ele falhou. Amasa tinha uma responsabilidade, acabar com aquela rebelião. Então, o ensinamento espiritual, irmãos, para a nossa vida, o tempo passa rapidamente. A nossa vida é num piscar de olhos. Nós já estamos praticamente fechando o mês de abril, já estamos no 4º mês do ano. Parece que foi ontem. E assim é, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, quando vê, passou a nossa vida. E o que nós temos feito para cumprir aquilo que Deus deixou dito na sua palavra, para servir e fazer a sua vontade? Esse é o ensinamento espiritual. Deus nos dá um tempo, e o tempo é agora, o tempo oportuno é agora, para que nós possamos servir ao Senhor. Tiago 4,14, digo que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida
é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então a nossa vida é rápida, irmãos. Nós somos falíveis, mas nós precisamos olhar para o nosso Salvador para poder fazer a vontade de Deus, para que Deus possa receber glória. Então a Masa é um exemplo que nós devemos não olhar para criticar, mas aplicar para a nossa vida como igreja, como crente individualmente, as responsabilidades que nós temos em relação à obra do Senhor. Então muitas vezes nós temos adversidades e nós não tratamos uma adversidade com o irmão, nós vamos deixando para depois e acontece o quê? Acontece uma ruptura no relacionamento. Por quê? Porque o tempo de tratar é hoje e eu deixei. Então nossa igreja poderia ter muito mais membros do que tem hoje, porque muitos saíram, evadiram daqui, porque não trataram problemas que talvez pudessem ser resolvidos com uma conversa, com um perdão, para prosseguir fazendo a obra de Deus. A responsabilidade é de todos. Então, se temos um problema, precisamos tratar. Não podemos deixar que isso seja um empecilho para a obra do Senhor crescer. Então, a palavra de Deus, ela é rica nesse aspecto. Muitos levam muito tempo para fazer pouca coisa. O que eu tenho feito? O que o irmão tem feito pela obra do Senhor? Eu tenho 10 anos, 30 anos de crente. O que eu tenho feito? Eu sou um esquenta-banco? Eu tenho me colocado à disposição para servir ao Senhor. Então deve ser um desafio às nossas vidas. O Senhor não nos forçou a receber a salvação. É pela sua graça Ele nos salvou. Mas Ele quer, além de ser o nosso Salvador, ser o nosso Senhor para que nós possamos servi-lo na obra conforme a sua palavra. Não por força, mas pelo prazer de servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Êxodo 19, 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Mais uma vez aqui, tempo. Deus está falando em tempo. Está dizendo que prepara o povo, santifica-os hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu vou descer para ter comunhão. Conforme diz aqui para Amasa, prepara o exército porque no terceiro dia tu vai ter que pelejar. E ele falhou. Nós não podemos falhar. A palavra de Deus mostra que demorou muito para executar a ordem de Davi a Amasa e ele permitiu que a rebelião de Seba se alastrasse e poderia ter sido muito pior do que foi se não houvesse a presença de Joabe. A palavra de Deus nos exorta: vai ao povo, santifica hoje e amanhã. Tempo necessário. O que Jesus Cristo diz lá em João 14:3? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para buscá-los, para que aonde eu esteja, vós estejais. Quando? Pode ser hoje. É hoje o tempo que Cristo pode voltar. Então eu preciso estar pronto servindo ao Senhor. Atos 1:11, perdão. Os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, que foi recebido no céu, há de voltar. Quando? Hoje, pode ser hoje. A promessa da palavra de Deus é a volta do Senhor. Não tem um dia marcado, mas pode ser hoje. Porque o Senhor quer encontrar-se, santifica-os no primeiro e no segundo dia, porque eles estejam prontos para que eu me encontre com eles. Foi para o povo de Israel, é para a igreja hoje. O Senhor está voltando, mas o que eu tenho feito para a obra do Senhor? Deus não ficará eternamente esperando que o irmão, façamos a obra. Ele pode até nos tirar a vida se nós negligenciarmos, irmãos. Ele tem poder para isso. Mas para que provocar a ira do Senhor se eu posso trabalhar, se eu posso me disponibilizar a viver de forma santa? Apocalipse 2:21, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então a importância do tempo para Deus aqui, mostrando lá no Apocalipse. O negócio nosso, irmãos, é sermos sábios, e para sermos sábios, só a palavra de Deus nos dá a sabedoria necessária para vivermos
o tempo que Deus nos dá nesse mundo, remindo o tempo, porque o Senhor está voltando. O negócio de Amasa, ele não levou a sério, foi dado tempo para ele, mas a responsabilidade foi negligenciada. Alguém pode pensar, mas isso é conversa mole, isso aí não tem nada a ver. Tem sim, tem a ver inclusive para aquele que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, porque o tempo de aceitar a salvação é hoje, enquanto está vivo, porque depois que perecer, não tem mais tempo para aceitar Jesus Cristo como Salvador. E o crente é o tempo oportuno para trabalhar. Hebreus 5,12, porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido. Tu tens sido mestre, não no sentido de ensinar, mas de conhecer a palavra de Deus, para que se alguém pedir a razão da tua fé, tu possa mostrar a esperança que há em ti. Tu tem meditado na palavra de Deus, tem se esmerado, ou mais uma vez tem sido só um crente esquenta-banco? Vem para o culto, volta para casa e não abre a Bíblia. Não tem um devocional, não tem a comunhão com o Senhor. O tempo é hoje de servir ao Senhor, e para servir eu preciso estar armado com as ferramentas que é a palavra de Deus, para poder suportar os dardos inflamáveis do maligno, porque o inimigo não quer, irmãos, que nós trabalhemos juntos fazendo a obra do Senhor. Então é um desafio. O tempo não pode passar e eu não aprender nada. Não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Precisamos aproveitar. Frutos devem ser vistos na nossa vida. Eu tenho produzido frutos que mostram a minha salvação. Eu tenho mostrado com as minhas atitudes que realmente estou remindo o tempo. Versículos 12 e 13 do nosso capítulo. Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu Amasa do meio do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Ele foi removido do meio do caminho. Por quê? Porque ele era um estorvo. Porque ao invés de encorajar o exército, aquela cena patética de um homem sangrando, envolto no meio do caminho, desanimava o exército a seguir. Desanimava o exército para perseguir. Então, esse espetáculo sangrento, ele foi possível para que o povo pudesse olhar para uma outra liderança. Porque Joabe, por mais perverso que Joabe possa ser considerado, e ele foi perverso com a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus diz, tanto que Davi, depois da sua morte, pediu para que Salomão fizesse justiça com Moabe e não deixasse o seu sangue descer sem ser punido para a terra, porque ele havia matado Amasa e Aner. Ele havia matado 2 dos seus generais, mas ele era um homem que tinha foco naquilo que ele fazia, apesar de perverso, ele tinha um propósito a seguir, e o propósito aqui era defender o rei. Ele foi buscar Seba, filho de Bicri. Por quê? Porque ele estava cumprindo aquilo que o Amasa não cumpriu. Mesmo que ele havia sido deposto do seu cargo, a responsabilidade era do seu irmão, Joabe. Joabe não... me falhou o nome, mas era do seu irmão, e ele assumiu no lugar, ele acompanhou o seu irmão para que pudesse perseguir a Bicri. Então, irmãos, nós precisamos produzir frutos, não de perversidade, mas de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos escolher aquilo que realmente agrada ao nosso Senhor. Nós, como crentes, não podemos ficar no meio do caminho, sendo um tropeço para aquele que quer trabalhar na obra do Senhor. Por quê? Porque eu estou envolvido nos meus problemas, nas minhas dificuldades, resmungando, reclamando, ao invés de estar exortando, ao invés de estar encorajando outros irmãos que
talvez tenham problemas piores do que os meus problemas, que precisam uma mão que segure, que ajude eles a seguir, porque talvez eu seja espiritualmente mais evoluído e eu acabo negligenciando. Eu sou uma masa no meio do caminho, um tropeço para o Evangelho, porque eu não quero aproveitar o tempo que Deus me deu para servir. Deve ser um desafio para as nossas vidas. Então, não deixe que alguém contemple na tua vida ou na minha vida algo que possa impedir de alguém servir ao Evangelho. Nós sabemos, não somos perfeitos, temos defeitos, temos dificuldades, mas o Senhor, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele nos aperfeiçoa através da sua palavra, para que nós possamos servir ao Senhor e ajudar outros que têm dificuldades maiores do que as nossas para servir ao Senhor. Então, a nossa igreja, graças a Deus, tem um bom número de membros consagrados, dedicados, mas há igrejas apáticas, há igrejas com problema, e aí dizem que é encosto, aí colocam a culpa no irmão, no fulano, no ciclano, quando aquela pessoa é o problema, que não permite a igreja crescer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis de fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Pastor Roger saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil pelo chamado desse versículo aqui, para produzir frutos. E nós somos frutos desse ministério, irmãos. Essa igreja é fruto, o pastor atual é fruto desse ministério. E nós precisamos seguir junto com o nosso pastor, com a nossa diretoria, produzindo frutos para que as pessoas possam ver a salvação em Cristo Jesus através de nossas vidas, através da pregação da palavra. Mesmo sabendo que somos pecadores falhos, mas que nós temos um propósito maior, de não ser um empecilho, mas servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Muitas vezes as nossas programações, os nossos compromissos, o nosso trabalho, os nossos hobbies, tudo isso pode afetar, pode ser uma massa no meio do caminho, para que impeça que eu sirva melhor ao Senhor. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual, para entender aquilo que eu preciso retirar, para que eu possa me dedicar mais à obra do Senhor. Hebreus 12, 1, então, portanto, nós também estamos cercados, rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Quando? Hoje. Hoje é o tempo que nós precisamos correr. Versículo 12 diz que eles paravam e olhavam para a masa no meio do sangue. Por quê? Porque ele tardou, ele se demorou. Se ele fosse eficiente naquilo que o rei falou, Joabe não teria perseguido ele, encontrado ele, porque o rei não teria dito nada para Joabe, Joabe teria ficado na sua e não teria ido lá e morto, matado a Amasa. Então, falhou porque não cumpriu a tarefa, talvez por falta de vontade, talvez por negligência, talvez por desconsiderar o tempo que foi dado, que o rei poderia esperar um pouquinho mais. Não sabemos qual foi o motivo, mas ele falhou. Nós sabemos, irmãos, aonde nós pecamos ou aquilo que impede de nós servirmos ao Senhor. Talvez o irmão, a irmã não saiba, mas eu sei. Tudo aquilo que possa ser uma masa no meio do caminho para que eu me impeça de servir ao Senhor. Então que nós possamos, versículo 13, os homens removeram do caminho e todos foram atrás de Joabe. Todos foram. Ou seja, a igreja, quando confessa o pecado, abandona o pecado, se coloca nas mãos do Senhor, ela vai seguir o Salvador. Ela vai para frente, não vai olhar para trás, porque ficou para trás, mas precisa abandonar, precisa confessar. E a liderança é importante quando ela prega a palavra do Senhor, quando ela exorta, quando ela não só amaciar o ego é muito bom, mas a palavra de Deus não é para isso. Falei lá no início, a palavra de Deus ela não informa, ela precisa confrontar o homem em relação ao seu pecado, consolar os atribulados, né?
e tirar da zona de conforto o crente que está em zona de conforto. Isso é a palavra de Deus. Para isso ela precisa ser pregada, de forma com que possa trazer, através do Espírito Santo, o objetivo que é fazer a obra que apraz ao Senhor. Então, Joabe tomou o lugar de Amasa e foi, perseguiu, depois o irmão pode terminar de ler todo o capítulo, perseguiu e acabou com aquela rebelião. Ele chegou naquela cidade fortificada e a mulher que estava lá no portal jogou a cabeça de Seba e ele levou para o rei e cessou todo o problema foi resolvido. Então, nós como igreja, nós como família, nós como crente individualmente, para avançarmos, nós precisamos remover qualquer coisa que impeça a comunhão com o Senhor. E cada um de nós sabe aquilo que impede a comunhão, para que a igreja cresça. Eu sempre costumo dizer que o meu pecado, eu sei, Deus sabe, mas se eu não confessar, se eu não abandonar, vai prejudicar individualmente os irmãos. Eu creio nisso, irmãos, que Deus vai reter as bênçãos sobre a igreja por causa do meu pecado. Ainda mais eu participando da liderança. Deus não vai abençoar uma igreja, né? E muitas vezes nem individualmente as famílias, porque a igreja é composta de famílias e as famílias devem estar unidas em meio a um propósito que é servir ao Senhor. Nada pode impedir a nossa comunhão. Por isso que qualquer rusga, qualquer problema precisa ser resolvido, para que nós possamos ter alegria na comunhão e fazer juntos a obra. A obra não é de um só, não é do pastor, não é da diretoria, é de todos nós. E para isso, nada pode estar no caminho, né? Retiraram ele, cobriram e deixaram ele de canto. Foi o que aconteceu e o povo seguiu. João 11:39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O próprio Senhor Jesus Cristo aqui dá o ensinamento. Ele só ressuscitou a Lázaro depois que o homem fez a sua parte, que foi retirar a pedra. Cristo poderia ter retirado? Poderia. Ele poderia ter falado: pedra, sai daí, e a pedra teria saído do túmulo. Mas ele pediu para que retirassem a pedra, porque nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. Marcos 2:4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. A cura do paralítico, chegaram próximo a Jesus, não conseguiam entrar. Eles abriram o telhado e baixaram o paralítico. Fizeram a parte deles. E é assim conosco, irmãos. Mas para isso, para o Senhor operar, ressuscitando Lázaro, curando aquele paralítico, não pode ter nada no meio do caminho, não pode ter pecado, porque senão o Senhor não vai abençoar. O Senhor não vai operar. Nós somos parte do ministério. O Senhor não precisava de nós para fazer a obra, mas Ele nos deixou a responsabilidade como salvos em Cristo Jesus. Ele é nosso Salvador, Ele sendo nosso Senhor, nós vamos fazer a obra do Senhor, nós não vamos ficar no meio do caminho, nós vamos esperar o nosso Salvador dia a dia. Hoje é o dia em que Ele vai voltar, me buscar, e eu vou ter o que apresentar para Ele, porque eu estou fazendo as coisas para a glória do Senhor. Eu não vou ser pego negligente. Amasa foi negligente e perdeu a sua vida por isso. Não permita que isso aconteça, porque, como eu disse, o Senhor pode fazer juízo sobre nós, se nós formos um tropeço para o ministério ou para a vida de qualquer irmão. Eu creio nisso. O irmão pode não concordar, mas eu creio nisso, porque esse Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder de fazer, pelo poder da sua palavra. Ele pode curar como Ele pode matar. Então nós temos um tempo para servir. Quando? Hoje. Que nós possamos, então, irmãos, receber esse alerta de retirar tudo. Estamos recém no início do ano, mas já se passaram 4 meses, né? Vamos ter mais 8 meses. Precisamos trabalhar junto, se o Senhor não voltar, para que cheguemos no final do ano com o ministério crescendo em entendimento individualmente e em número de pessoas consagradas, dedicadas a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que talvez esteja nos acompanhando pela internet, que não tem Jesus Cristo como Salvador, meu desejo é que tu possa aproveitar o tempo oportuno. Hoje é o dia aceitável da salvação.
Hoje é o dia oportuno, conforme Romanos 4, 9. Receba Jesus Cristo como Salvador, porque depois que passar o tempo de vida nesse mundo, não tem mais como professar Jesus Cristo como Salvador. Vai professar? Vai, mas vai ser tarde demais para a salvação. Vai retirar-se eternamente da presença de Deus. É a palavra do Senhor que nos mostra. Então nos procure que nós podemos te mostrar como tu pode receber Jesus Cristo como Salvador. Eclesiastes 3, 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. O tempo de crer é hoje, porque já nasceu, mas pode morrer a qualquer momento. Precisa crer hoje para ser salvo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que Deus, pela sua palavra, possa nos desafiar, irmãos, nos exortar a cada dia, nos apresentarmos de forma firme e fiel para honrar e glorificar o nosso Deus. Amém?